terminar de uma forma melhor esse encerramento nesta quinta-feira com tantas oportunidades de gratidão. É como é bom a gente se sentir também útil, né? Poder servir, poder ajudar e agradecer a Deus. É muito importante. Eu pude dizer aos irmãos, digo isso com cuidado, pude estar esses dias aqui com a igreja durante todo esse mês. Não me lembro de ter perdido alguma programação, mas pode acontecer, mas sempre presente aqui com os irmãos, dando um suporte, dando ajuda, juntamente com o pastor Abisaí. Essa é a nossa missão. A nossa missão importa que Jesus ele cresça, né, que a gente diminua, apareça, mas eu fiquei muito feliz, não só com esse testemunho da irmã Shirley, mas com a irmã também da Paz, que em breve ela vai agradecer aqui. Vocês ouvirão, não vou adiantar nada. A irmã da Paz, ela quer agradecer e ela vai sim agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã da Paz, a gente está aguardando, viu, o seu momento de gratidão. Josué, eu escolhi o livro de Josué para encerrar, a hora já avançou, mas eu estou muito feliz, tranquilo, pelos testemunhos que eu já ouvi. Essa mensagem de Diácono Charles foi aquela mensagem de domingo, não é? Do café compartilhado, que a gente também sentiu algumas dificuldades do tempo. A igreja, ela participa muito e sempre quer agradecer, isso é importante. Josué, ele recebeu da palavra, da parte de Deus, ânimo para assumir uma missão. A missão de Josué era muito difícil, nada mais, nada menos do que assumir o cargo de um homem que foi talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos maiores homens que tanta intimidade com Deus como Moisés. Meu servo Moisés é morto, agora você vai atravessar esse Jordão. Josué, a escola dele, ele era escravo, hebreus, ele e Caleb foi destacado porque perseveravam. E Josué, a gente vai entender na Bíblia que ele tinha família, mas a gente vê ele mais na operação de guerra, combatendo, lutando com Moisés. E em seguida Deus escolhendo Josué para ficar naquele lugar. Moisés morreu. E ele animou Josué, ele disse assim: olha, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. No capítulo 1, o versículo número 6, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, é muito bom você saber, pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo desprezar você, isso às vezes pode acontecer. Às vezes quando você está no deserto, todo mundo vai embora, só fica você e Deus. Mas mesmo assim, Deus disse a Josué: eu não vou te deixar. Você viu as maravilhas que eu fiz através de Moisés? Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmão, sabe o que é que me anima? Não perca essa visão não, que Deus está dizendo que está conosco, que vai nos ajudar. E para mim foi muito feliz o desfecho da vida de Josué. Com 110 anos, chegou a hora dele partir. A gente vai ver no capítulo de número 24. Eu queria dar um saltinho aqui para 24. Não vai dar para discorrer todo esse discurso, mas Josué aqui, ele abre o coração e agradece a Deus. Ele chama a atenção e diz ao povo: tudo a gente deve ao Senhor, que cuidou de nós, que nos ajudou. E ele lembra de toda a jornada. No capítulo 24, versículo 1, Josué ajuntou todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, chamou também os juízes e os seus oficiais, 24:1, e eles se apresentaram diante de Deus. Veja como é que Josué começa esse discurso no versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Irmãos, eu queria dar que a gente chama atenção, você prestasse atenção nessa palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele começa a dizer o que Deus, ele tinha aquela mensagem. Apesar das guerras, das lutas, dos muitos combates de Josué, Josué nunca perdeu o discernimento, que ele devia todo o tributo a Deus. E ele chamou aqueles juízes, os anciãos, todo aquele povo, e disse assim: assim diz o Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além dos Eufrates e serviram os outros deuses. Josué começa a resgatar desde Abraão, desde os pais de Abraão, a teimosia, a desobediência, de onde Deus os tirou, na terra que Deus colocou,
na promessa, porque afinal de contas Josué, ele pisou nessa terra, ele andou nessa terra, ele desfrutou na terra. Agora deixa eu dizer um detalhe aos irmãos, mesmo numa terra que mana leite e mel, muita luta, viu irmãos? Muita dificuldade, distribuição das terras, cumprimento da palavra do Senhor, mas Josué tinha lutas. Para os irmãos terem uma ideia, se você tiver um tempo, buscar esse tempo, leia o livro de Josué. Você vai encontrar Josué enfrentando 31 reis, vencendo, ganhando guerras, lutas, muito valente, confiando no Senhor. Josué também foi ousado, Deus usou ele no seu ministério, algo que não fez na vida de Moisés, mas fez na de Josué, a ousadia de Josué. O sol tinha que parar lá em Gibeon, a lua, e ele para lutar, guerrear e vencer as vitórias. E ele disse que, olha, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou através dele, dos profetas, nenhuma faltou. Deus sempre esteve conosco, um reconhecimento louvável. Mas irmão, seria incompleto, eu confesso, esse livro, se não tivesse Josué apontado para a sua casa e a sua família. Josué lembra da sua família. E aqui no capítulo 24 eu dou um salto para o versículo de número 14. Depois dele narrar tudo o que aconteceu, veja o verso 14. Diz assim: agora, depois de tudo que vocês ouviram, teme ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que discurso lindo! Não importa o que aconteceu com nossos pais, tem exemplo que não dá para seguir dos pais. Vocês estão compreendendo? A gente sabe que tem situações, talvez os pais na ignorância não sabiam, a idolatria era grande. Josué aqui não esconde o fato de os pais servir a deuses estranhos que não agradavam a Deus. E ele: vocês querem servir os deuses dos vossos pais? Porque tem gente que diz assim: eu nasci numa tradição, vou permanecer nessa tradição, porque foi meu pai que ensinou. E às vezes o pai na ignorância ensinou errado. Mas Josué, ele disse assim no discurso dele: assim diz o Senhor. Estava falando Deus. E vocês escolhem a quem se vai. Eu e minha casa. Isso é muito forte, irmãos. Nós tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Eu creio que ele era um profeta de Deus. E Josué relembrou o povo, os atos soberanos de Deus, redentor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, irmãos. Ele resgata os seus ancestrais. Ele não conheceu Abraão, ele não conheceu, mas ele sabia de história, e sabia até do pai de Abraão, que pecou, porque adorou deuses estranhos. Você vê quantas vezes Deus chamava e repreendia Jacó. Jacó já tinha o pai Isaac, que servia a Deus, e o povo, a família de Jacó, servindo a deuses, deuses do lar, ídolos do lar. E Deus disse assim: olha, tire esses deuses do vosso meio. Se você observar o capítulo de número 24, no discurso de Josué, ele não fica aliviando não. Diz assim: o povo diz: eu quero servir, nunca vamos deixar o Senhor, Josué, nunca vamos servir outros deuses, porque o nosso Deus, é Ele que nos fez subir, é Ele que nos deu vitória. Versículo 17, ele diz assim: e o Senhor expeliu diante de nós, verso 18, toda essa gente, até os amorreus. Eles estavam habitando nessa casa, terra, plantação, que eles não plantaram, estavam comendo, e ele reconhecia que foi Deus que deu. Não era a competência dele, foi a mão de Deus. Nós serviremos ao Senhor por conta do nosso Deus. Versículo 19, veja o 24, 19. O povo declarou que quer servir, mas Josué ficou desconfiado. Quer que tenha um verso 19? Quer que tenha? Vamos ler, igreja. Então Josué disse ao povo: quero dizer algo à igreja. A gente pode fazer um mês de culto da família, um ano de culto da família, você pode elogiar para estar lá em cima, mas se você e eu servimos a Satanás, ao pecado, as coisas que Deus não agrada, Deus vai tirar do nosso meio. Ele sai do nosso meio? Não adianta, irmão. A gente romantiza muito. Eu e minha casa servindo o Senhor, mas vive na mentira, vive no pecado, vive fazendo coisa que não agrada ao Senhor, vive enganando.
Tira os deuses estranhos. Vocês querem servir a Deus, mas servem coisas estranhas. Vive numa farsa, vive fazendo teatro. Irmãos, eu acho essa mensagem de Josué, poxa, Josué, todo mundo quer Josué, que bonitinho, vou fazer uma oração. Se vocês quiserem, ele diz assim: olha, Deus é santo, presta atenção, Deus é zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem dos vossos pecados. Veja o verso seguinte. Olha, presta atenção aqui, aí EBT, família EBT. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá. Depois de ter feito bem, ele vai consumir, porque está em desobediência. Então a gente percebe algo. Eu queria dizer à igreja, para não terminar o mês com muita consciência, vamos servir ao Senhor e pedir Ele misericórdia, porque o desvio matará. Isso é besteira. Outro dia um irmão crente, né, eu conheci, pastor, eu estou fazendo uma fezinha no bicho, sai desse bicho, irmão, teu negócio é Jesus. Como é que é crente e vive nessa prática, que isso não agrada ao Senhor? Tem coisa que não agrada a Deus, mas a gente fica dando arrumadinho. Deus não quer isso, irmão. Ou é de Deus ou não é. Jesus chegou a dizer: vós não podeis servir a dois senhores. Ou é Deus ou é Baal. Tem pessoas que aí que tem cara de crente, parece crente, nome de crente, mas vive fazendo tudo errado. Não é obediente, não são obedientes ao Senhor. A família não escuta hino, não faz culto doméstico, não louva ao Senhor, mas muitas vezes são filmes até censurados dentro de casa. Deus não está se agradando disso? Ele vai consumir você depois de ter feito bem. É o encerramento hoje, mês da família. Talvez a correria é tão grande, nem conseguiu ler um salmo durante o mês todo, quanto mais continuar. Mas eu queria encorajar, continue fazendo a obra do Senhor. Queria encorajar, amanhã você lê o verso 32, quem está tudo certinho, continua. Porque Deus não vai se agradar, irmão. O dia todinho ocupado, às vezes é em redes sociais, é uma miséria isso, é uma miséria. É o dia todinho, é em Facebook, é não sei onde, mas não pega na Bíblia. E depois chega na igreja vazio e sem forma, sem alegria, não tem prazer da casa do Senhor, porque não busca. Eu entrego o que Deus mandou entregar para a igreja. Quem tiver ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ou sua casa é consagrada e tem anjos, ou vai ter demônios se alegrando com certas situações que está fazendo. Ou sua casa, a nossa casa, é consagrada ao Senhor, ou tem altar de Deus, ou tem altar do Satanás, do diabo. Porque tem coisa que Deus não está se agradando, e nem adianta pintar, porque Deus conhece os corações. Forte, muito forte. Vamos ver o que o povo disse a ele, verso 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Presta atenção, Josué está insistindo, eu nem sei porquê, mas de repente ele sabe porque está falando aquilo. Verso 22, para a gente terminar. Vamos ficar de pé? Depois que o povo insistiu dizendo que vai servir, Josué tem uma palavra. Escuta essa palavra. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolheste o Senhor para o... A LPE, realmente nós somos testemunhas. Nós somos. Verso 23. Bem forte os irmãos, vamos lá? Agora, pois... se é para servir a Deus, tem que tirar nojeira do meio de vocês. Josué estava dizendo assim: tire as coisas estranhas que não está agradando a Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém. Tem gente que quer continuar na imundícia, e a Bíblia diz que Jesus está voltando. Quem for imundo, fique mais imundo ainda.
Agora quem for santo, seja mais santo ainda. Não compartilha as nojeiras do mundo. Você é crente, você é diferente, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. A tua palavra é sim, sim, não, não. Deuses estranhos, lança fora. Inclinai o coração só ao Senhor, ao Deus de Israel. Queridos irmãos, eu achei tão forte. E assim a gente vai terminar. Josué fez um concerto, verso 25. Verso 25. Agora pois, assim naquele dia, fez Josué o quê? E lhe pôs por estatuto direito em Timbi. É aqui em Timbi que Deus está falando hoje. Joga o que não presta fora. Diga assim: eu não aceito dentro da minha casa isso. Palavras obscenas, tu és santo, tua boca é santa. Não fala sobre isso. Só gratidão a Deus por tudo, ó Pai. O mês acabou, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, o esforço de cada líder da tua igreja e dá o nosso melhor. Queremos pedir que o Senhor olhe com misericórdia para a família EBT, ó Pai. E nós estamos te pedindo algo. Tira do nosso meio que não está te agradando, ó Pai. Tira da nossa casa, da nossa família, os deuses estranhos, se houver, ó Pai. Nos dá a capacidade de enxergar aquilo que não está te agradando, ó Pai. E coloca na nossa vida o desejo de servir ao Senhor. Isto para a glória do teu santo nome. Josué insistiu: abandone os deuses estranhos, porque Deus é zeloso, é santo e não vai concordar com o que está acontecendo. Deus, obrigado, porque foi forte, está sendo forte, e é clara essa palavra, ó Pai. Ajuda teus filhos que estão no culto doméstico para continuarem, não deixarem, insistirem, se consagrar a Ti. E eu creio, o Senhor disse a Josué certa vez, quando foi reconhecido o pecado, o anátema que estava no meio do povo, quando saiu o anátema, ele disse assim: santifique-se hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no vosso meio. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilha, Pai. As reclamações constantes, ó Deus, vai se tornar em brado de alegrias, ó Pai, e de gratidão, porque o Senhor já está operando. Aplica a Tua palavra em cada coração, em cada sacerdote, em cada família, aqui os que estão em casa, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre cada lar, cada casa, cada família, em todo Israel, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Uma noite de bênção e de paz.